pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Antes de começar esse vídeo, já deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notificação, nenhum conteúdo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e já comenta aí embaixo a opinião de vocês. Eu quero muito saber, então vamos começar o caso de hoje. Em 3 de novembro de 1998, uma tarde tranquila na cidade de Jacksonville, que se localiza na Flórida, por volta das 17 horas da tarde. Então, gente, já era tardezinha, era 5 horas da tarde, e a Maddie Clifton, de apenas 8 anos, que adorava basquete, saiu de sua casa para brincar com seus amigos. Uma hora e meia depois, sua mãe, que se chamava Sheila, voltou para casa e chamou a Maddie e a sua irmã mais nova, que se chamava Jess, para jantar. E ao entrar na casa, ela encontrou a Jess sozinha. Ela disse que sua irmã, a Maddie, não estava com ela e não sabia onde a Maddie estava. Logo em seguida, preocupada, a Sheila, ela liga para a polícia, né, contata a polícia dizendo que a sua filha, a Maddie, havia desaparecido, e ela descreve isso como se a Maddie tivesse fechado a porta e simplesmente desaparecido da terra. E o pai, né, da Maddie comentou isso. E nessa mesma noite, que se tornou angustiante para a família da Maddie saiu em busca da filha. Vários vizinhos ajudaram na busca, inclusive o Steve e Missy, pais do Joshua Phillips, de apenas 14 anos. E cada dia que se passava, mais pessoas se voluntariaram para ajudar na busca da Maddie. E o sétimo dia de busca chegou e pela manhã a mãe do Joshua, ao acordar, passou na frente do quarto do filho, né, do Joshua, que essa foto aí, gente, é o Joshua, que ele tinha apenas 14 anos. Então, ele brincava, né, com a Maddie às vezes em quando eles brincavam, todo mundo, porque era super seguro, mas enfim. Então, continuando, a mãe do Joshua, ele passou no quarto, tava andando no corredor da casa dela, completamente normal, enquanto o Joshua estava na escola. Então ela passou e ela sentiu um cheiro meio sinistro vindo do quarto do Joshua. Então ela resolveu fazer uma faxina e ao entrar, a mãe do Joshua notou que tinha um pouco de água no chão e debaixo da cama do Joshua. E inocentemente já achou que o colchão de água do Joshua, do seu filho Joshua, tinha vazado, retirou o rodapé para ver o estrago debaixo da cama e, totalmente assustada, não foi água que a mãe do Joshua encontrou, mas sim foi um pé de uma pessoa. Sim, gente, foi o pé de uma pessoa. Então a mãe do Joshua correu para fora de casa e chamou os policiais. Ela também comentou, lembrando que no dia fatídico, ela comentou, entre aspas, eu só apontei para onde eles precisavam olhar, eu não podia nem entrar. Foi o que a mãe do Joshua comentou. E do outro lado da rua, os pais da Maddie viram a polícia correr e colocar aquela famosa fita de cena de crime, sabe, amarelinha, pela casa da família do Joshua. E pouco tempo depois, os detetives bateram em sua porta e o Joshua foi levado da escola direto para a delegacia. Então, gente, lembrando, né, no momento em que a mãe do Joshua entrou lá no quarto, o Joshua não estava lá, ele estava na escola. Então, o que acontece? A polícia foi lá na escola, né, e levou o Joshua para a delegacia. Isso é super normal de acontecer nos Estados Unidos, tá, gente? É isso que acontece. Eles levaram o Joshua para a delegacia para prestar mais depoimentos. E o pai do Joshua, o Steve, né, pai do Joshua, pediu para que ele contasse toda a verdade para a polícia. E na sua versão, o Joshua disse que a Maddie foi para fora da casa para jogar. E o Joshua disse que tinha que fazer lições de casa, mas ela insistiu tanto que o menino aceitou. Mas só podendo jogar por alguns minutos, porque seu pai chegaria logo e ficaria bravo se a Maddie estivesse lá. Porque, pelas palavras do Joshua,
o pai dele era meio agressivo e não gostava muito de pessoas na casa deles, né? Então, o que acontece? Então, ele queria que fosse logo, não queria demorar muito, né? Aquela brincadeira. Eles estavam jogando beisebol, gente, no quintal de sua casa, por volta de umas 5h15 da tarde, quando acidentalmente o Joshua acertou o rosto da Maddie com um taco, causando um enorme corte. Então, a Maddie, assustada, começou a chorar. E o Joshua disse que entrou em pânico ao vê-la dessa maneira, né? E levou ela pra dentro de casa e colocou no chão do seu quarto a Maddie. E a Maddie começou a fazer muito barulho, porque ela tava sentindo dor, né? Porque o que acontece? Ele, sem querer, né, tacou o taco de beisebol na cara dela sem querer, né? Como diz ele, né? Diz o Joshua. E o que acontece? E então o Joshua, ele ficou meio, como eu posso dizer, ele ficou muito assustado com tudo aquilo, ficou com muito medo, assim, entre aspas, né? Então, o Joshua bateu na cabeça da Maddie mais 2 vezes e em seguida pegou uma faca e esfaqueou 2 vezes sua garganta. E a Maddie ainda estava fazendo muito barulho. Então, o que acontece, gente? Ele esfaqueou mais algumas vezes e depois o Joshua escondeu o corpo da Maddie dentro do seu colchão de água, né? Que ele tinha um colchão de água. Então, o que acontece, né? O que acontece? A mãe do Joshua ficou aterrorizada e disse que esse não era o jeito dele. Ele nunca fez mal a ninguém. Fecha aspas. Foi o que a mãe do Joshua disse. E o verídico do Joshua foi constatado como culpado por assassinato de 1º grau em julho de 1999. Aos 15 anos, ele não esboçou nenhuma reação ao ouvir o verídico. E os pais da Maddie, depois do júri deliberar, né, por mais de 2 horas, fecharam os olhos e os pais do Joshua saíram do tribunal sem falar com ninguém. Mesmo tendo menos do que 16 anos, não podendo ser condenado à morte, né? Ele tinha menos de 16 anos, então ele não podia ser condenado à morte lá nos Estados Unidos. Então, o Joshua foi julgado como adulto e foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito a direito condicional, no dia 12 de agosto de 1999. E a tese da defesa aponta que o assassinato da Maddie não havia sido premeditado, pedindo aos jurados que a condenação do Joshua fosse homicídio culposo, e não apresentou nenhuma testemunha a favor do garoto. Os detetives do caso testemunharam sobre a confiança do Joshua quando ele foi levado ao interrogatório há 1 ano atrás. E, bom, gente, o que acontece? Bom, gente, o que eu tenho E ele também se arrependeu muito, né? Ele disse que esse ano de 2023 ele vai conseguir entrar se eu não me engano, né? Se eu não estiver errada, ele vai conseguir entrar em liberdade condicional. Vai tentar, na verdade, né? E ele também pediu desculpas pra família da Maddie, porque, pelas palavras dele, ele fez aquilo, mas quando ele era criança e as atitudes dele... Ele mudou desses tempos pra cá, porque foi em 1999 pra 2023. Tem o quê? 24 anos? Alguma coisa assim. Enfim, já tem muito tempo também, mas não sei, né? Vai saber a opinião de cada pessoa. Enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aí se vocês passam pano ou não para Joshua Phillips. Quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aí embaixo que eu vou estar acompanhando. Já se inscreve, gente, não esquece de inscrever, deixar o like, ativar o sininho, porque é muito importante pra engajar esse vídeo. Então, não se esqueça de deixar o like, porque assim é muito importante. Então, até o próximo caso.